Sejam bem-vindos a mais um episódio do DocaCast, o podcast realizado pelo Centro Acadêmico da Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da UFJF. A gente está muito feliz mais uma vez de estarmos aqui com vocês e hoje com o apresentador novo, no caso eu. Prazer, meu nome é Ícaro, sou do 9º período da Faculdade de Arquitetura e Urbanismo, já estou um pouco mais à frente do curso. E junto comigo a gente está aqui o nosso velho e querido amigo Bernardo, né, Bernardo? E aí, pessoal, Ícaro, bem-vindíssimo ao DocaCast. Boa tarde, boa noite, bom dia a todos. Meu nome é Bernardo Barcelos, alguns de vocês já me conhecem. Estou no 5º período do curso de Arquitetura e Urbanismo. Ícaro, né, que é meu veterano aí, já bem pra frente. Nossa, isso é uma piada com a minha idade? Não, isso não é uma piada. Vamos deixar quieto isso aí, a gente não precisa revelar. O período já fala muito. Então tá bom. Dessa vez a gente, né, puxando essa conversa aí sobre planejamento urbano em pequenas cidades, né, Ícaro? Essa conversa que rendeu altos papos sobre limites da arquitetura, onde começa a arquitetura e onde termina o urbanismo, né? Além disso, a gente também conversou um pouco sobre o surgimento das cidades, né? E como que essa importação de um urbanismo completamente eurocêntrico ocasionou algumas mudanças no pensamento urbanístico no Brasil e também, não só isso, a gente teve como recorte, né, como que esse planejamento urbano ele acontece nas cidades de pequena e principalmente de escala menor, né, Bernardo? Exatamente. É interessante a gente frisar que essa discussão ela é importante para todo mundo. Pelo seguinte sentido, é uma discussão que não só está competindo ao campo da arquitetura e urbanismo, mas sim a conceitos e, enfim, até mesmo noções que nós, como cidadãos, temos que ter ao cobrar dos nossos governantes, ao cobrar do prefeito, vereador, de fato, como nossa cidade, seja pequena ou seja grande, pode e deve funcionar, auxiliado de alguns instrumentos que a gente citou aqui mesmo na discussão, como plano diretor, estatuto da cidade. Então você, não só como arquiteto, mas como cidadão, fique atento a esse episódio, porque de fato existem discussões que vão agregar e muito ao currículo de todo mundo aí, né, Ícaro? É isso aí, Bernardo. Sem mais delongas, antes da gente ir para o episódio, eu queria sempre relembrar que o nosso podcast está sempre aberto a receber o seu feedback, a terem perguntas, né, para a gente ler todo o início do podcast. Vocês podem mandar essas perguntas, esses feedbacks no e-mail do Cacau, que vai estar aqui na descrição, e para o Instagram. O nosso perfil é @cacau_UFJF. E, além disso, a gente está no Spotify e no YouTube. E qualquer coisinha, dá um alô pra gente. Pode comentar no YouTube também que a gente lê, tá bom? Lembrando que o DocaCast é um espaço para nós, estudantes de arquitetura e até mesmo sociedade civil, principalmente sociedade civil, discutirmos sobre temas relacionados à arquitetura e urbanismo que concernem todos. Então fiquem à vontade, não se acuda e solte o seu grito aí, porque a gente está ansioso para saber o que vocês querem, tanto de nós, quanto até mesmo dos nossos convidados. Sem mais delongas, vamos ao episódio, né, Ícaro? É isso aí, Bernardo, vamos embora. Boa noite, pessoal. Eu sou Luciane Tasca, eu sou professora associada da FAO e lotada no Departamento de Projeto, História e Teoria da Arquitetura e do Urbanismo. A minha trajetória na pesquisa sobre planejamento urbano e urbanismo, desde a graduação, eu sou ex-aluna da antiga, né, Faculdade de Engenharia, Departamento de Arquitetura e Urbanismo, e desde então eu sigo trabalhando com projetos nessa área, mestrado, doutorado na área de planejamento urbano. E há um ano atrás a gente deu início a um projeto também muito, muito bacana, junto com a professora Ana Barbosa, professor Carlos Eduardo, professor Mauro, o Laboratório da Paisagem, o LAPAS, a professora Fabiana Teixeira também, Fabiana Tavares. Então a gente tem hoje um processo começando aí de pesquisa na área, e muitos alunos também já agregados, mestrandos, então a gente está construindo um projeto bastante feliz, né, seguindo essa trajetória acadêmica. Perfeito, boa noite a todos, eu sou Karina Folena, sou ex-aluna com muito orgulho da antiga Faculdade de Engenharia também, do Departamento de Arquitetura e Urbanismo. Fui aluna da professora Luciane Tasca, né, um pouco depois dela ter entrado na UFJF, tive esse prazer, essa honra. E a minha trajetória com o urbanismo começou aí, né, no antigo DEAL da FAENG.
Comecei como bolsista de iniciação científica do professor Antônio Colchete, na área de paisagem urbana, grandes projetos urbanos paisagísticos. Assim fui do primeiro ao último período, depois ao mestrado, que foi também aí na UFJF, no PROAC. E o professor Antônio eu devo tudo, né? Devo toda a minha formação acadêmica como pesquisadora, inclusive a minha entrada no doutorado na UFRJ, também na área de urbanismo. Então, esse bichinho me mordeu lá na iniciação científica. E, aos poucos, né, o meu interesse ele foi transitando em relação à minha atuação profissional. Então, enquanto eu estava aí na UFJF, fui professora substituta na UFJF. A gente teve a oportunidade de trabalhar juntas, Luciane e eu, no plano diretor de Juiz de Fora. Foi uma experiência dura, mas também foi uma experiência muito bacana, né? E essa experiência de planejar a cidade de grande porte. E depois disso eu passei no concurso na UFG. Hoje eu sou professora efetiva da UFG, na Regional Goiás, né? A UFG ela tem uma estrutura diferente das outras universidades, então eu dou aula no interior. Dou aula numa cidade de 22 mil habitantes e que tem uma estrutura, né, de projeto político-pedagógico muito territorialmente referenciada. E isso nos trouxe como desafio pensar a minha área de atuação, que assim como da professora Luciana é o planejamento urbano e regional, nessa perspectiva da cidade de pequeno porte. Que foi uma novidade para mim, um grande aprendizado, e tem sido um aprendizado que eu espero hoje poder compartilhar um pouquinho. Então, hoje eu sou professora da área de planejamento urbano e regional, da área de paisagem, e tenho tocado projetos de pesquisa nessa área também, nessa perspectiva de desenvolvimento de regiões através de redes de pequenas cidades. E desde já agradeço o convite, me coloco aí para a gente fazer esse bate-papo. A gente que agradece vocês duas pela disponibilidade, né, e por essa vontade de conversar sobre isso, que é um assunto que vem desde o surgimento das cidades, né, basicamente, né. Que esse surgimento desses conglomerados urbanos é um fato histórico, geográfico e, acima de tudo, social, né, com o fim da pré-história, já que no início da sociedade primitiva, assim, a gente não se desenvolveu como cidade, mas apenas as aldeias rurais, que eram as chamadas proto-cidades, né, que elas não eram fixas, elas mudavam de lugar com a exaustão do solo, e essa época aqui compreendeu mais ou menos os períodos do Paleolítico e do Mesolítico, né. E eu acho engraçado que a gente, ao optar pelo curso de arquitetura e urbanismo, a gente tem a premissa de graduar nessas duas disciplinas. A gente sabe, ou imagina mais ou menos, o que um arquiteto ele realiza profissionalmente, mas a gente, pelo menos é uma percepção que eu tenho, que a gente raramente conversa sobre qual é a atuação profissional do urbanista, né? Então, o que se nota, assim, pelo menos nas conversas que a gente tem pelos corredores de boa parte dos alunos, é que o urbanismo em si ele fica mais ou menos em segundo plano, até mais ou menos a metade do curso, né? Pelo menos, assim, na FAO a gente tem o primeiro contato, mais ou menos, na disciplina de História e Teoria 3, onde a gente vê que, de acordo com os autores conceituados e mais usados, que o surgimento do urbanismo vem pela definição de que o urbanismo seria a ciência que se preocupa mais ou menos com a sistematização e desenvolvimento da cidade, né, que busca determinar a melhor posição das ruas, dos edifícios, das obras públicas, da habitação privada, e levando em conta as interseções que a gente tem da arquitetura e do urbanismo, a gente sabe que muitas das vezes uma das áreas ela atua diretamente no contexto da outra, e que de fato existe uma relação que eu gosto de chamar de simbiótica, assim, né? Nesse sentido, quando a gente considera o contexto do ensino da arquitetura e urbanismo e as relações que essas duas áreas estabelecem, fica um pouco difícil definir de forma efetiva, assim, né? Onde cada área atua, e a gente tem sempre um questionamento que eu queria fazer para a professora Luciane, assim. Na sua opinião, quando que a arquitetura se torna urbanismo e quando o urbanismo se torna arquitetura? Bom, Ícaro, essa discussão, né, em que a gente começa a perceber sobre a transformação das aldeias, dos espaços, das organizações, né, em comunidades, elas começam a se transformar em cidades.
A gente pode falar em organização urbana, né, em surgimento de cidades, depois da Revolução Industrial. Então, a gente, em termos de história, a gente tem um tempo aí para organizar, que seria a Revolução Industrial. Ela traz essa feição dos espaços como cidades, né? Começa a haver toda uma organização para receber essa população que vem para o trabalho na fábrica. Os espaços começam a se reorganizar para receber as habitações, para receber as necessidades de infraestrutura, que ainda são precárias demais naquele momento. Então, a gente começa a ter realmente uma ideia de cidade nesse marco que é a Revolução Industrial. Não que antes a gente já não tenha uma pequena, né, uma ideia de organização urbana fundada em relações sociais, fundadas em uma organização espacial, né, uma ordem, uma hierarquia do espaço, mas a gente pode falar de urbe realmente a partir da Revolução Industrial. E aí, nesse ponto, a gente começa a ter essa produção do espaço urbano atrelada a uma produção de arquitetura, né? No início também muito incipiente, depois que a cidade começa a ganhar peso economicamente, quando, né, começa a surgir todo um retorno dessa produção fabril, a gente começa a ter uma ideia, uma arquitetura agora produzida mais, vamos dizer assim, efetivamente pelo homem, com aí de organizar, né, de apresentar na paisagem uma ideia dessa burguesia que surge, né, do capitalismo, dessa questão, né, de materializar no espaço urbano essa imagem dessa, entre aspas, com muitas aspas, nova era, né, que inaugura aí a modernidade, né, que inaugura aí um futuro diferente da era da manufatura. Mas a gente teve, desde o início, que o homem começou a produzir, se relacionar socialmente, a produzir espaços de moradia, né, de proteção, a gente já entende isso como uma arquitetura, né? Então, a gente, em termos de arquitetura, a gente não vai falar que isso começou com a Revolução Industrial, ela né, começou a existir quando o homem materializou ali um espaço para si, para sua família, enfim. Mas, assim, eu digo que a arquitetura com caráter de peso, uma arquitetura que tivesse um nome, que começasse a ter uma imagem, ela ganhou peso mesmo com a Revolução Industrial, e aí, lógico, né, crescendo essa ideia da produção da arquitetura. Entendi. Então, a gente começa a datar isso, né, a partir da Revolução Industrial. Sim, Uhum. Então, quando a gente tem essa definição do urbanismo, eu sempre procuro fazer um paralelo, né, de como que isso começou aqui no Brasil. E quando eu penso nisso, na minha cabeça já vem a haussmannização do Rio, né, aquela importação desse modelo da Paris, dos trópicos e tudo mais. Eu queria perguntar para você, Karina, tendo em vista todo esse processo, né, levando em consideração a realidade brasileira que tentou, né, contar com esses grandes capitais cosmopolitas, quando se notou que o planejamento das pequenas cidades ele era de fato uma necessidade e ele deveria ser pensado individualmente? Vamos lá, Ícaro. A sua questão, ela é verdadeira. De fato, quando a gente tem a urbanização brasileira, já, né, com esse nome do urbanista, e na verdade esse urbanista, né, de diversas e múltiplas formações, como era o próprio Pereira Passos, né, um engenheiro, de fato, esse é um marco notório, né, do que foi a instalação do urbanismo no Brasil. Para a gente entender essa questão do planejamento das cidades, especialmente das cidades de pequeno porte, a gente vai ter que retroceder um pouco no tempo e desconstruir um mito também, que é o mito de que as nossas cidades, no período colonial, elas não eram, de fato, planejadas ou organizadas. Na verdade, o que se tem é uma transição do entendimento do que era esse tipo de planejamento. O urbanismo, como bem falou a professora Luciane Tasca, ele está relacionado a um processo que foi intensificado pela Revolução Industrial. Agora, o pensamento urbano, né, o pensamento urbanístico no sentido de conformação do território das cidades, ele sempre esteve presente. Se você pegar as cidades coloniais, por exemplo, grande parte delas se iniciou como arraiais, principalmente no período do ouro, os bandeirantes conquistaram várias vias, né, colombianas que existiam no Brasil e instalavam os arraiais
trazendo em suas memórias um pouco daquela urbanística portuguesa que era aplicada em suas vilas natais. Então, você tinha sempre a rua direita, os 2 largos da igreja relacionados àquela rua direita. E à medida que aquele arraial ia se desenvolvendo, a coroa portuguesa, de fato, alertava, né, seus olhos para aquela formação, porque poderia haver extravio de ouro, poderia haver qualquer tipo de convulsão social contra a coroa, e aí você tem o estabelecimento das vilas, como foi a Vila de Ouro Preto, que foi nossa capital, nossa primeira capital, Vila de Mariana, e ao mesmo tempo, né, você tem no Brasil, né, todas essas vilas sendo estabelecidas tanto no litoral quanto nos sertões. E essas vilas, elas vinham com uma tratadística, né, da coroa portuguesa, que eram as chamadas cartas régias. E aí tem uma definição que é interessante. O que muda no planejamento dessas pequenas cidades que se tornaram cidades a partir, né, desses arraiais para o que se tem hoje? O que se muda é a estratégia do poder que está ali formado. Então, quando o poder era centralizado e se tinha uma coroa central que determinava os parâmetros urbanísticos, chegava com o poder coercivo do Estado, instalando o primeiro equipamento urbano, que era sempre a casa de câmara e cadeia, onde se legislava e onde se punia, junto com o pelourinho. Né? E, a partir disso, colocava toda a normativa, né, do tamanho das testadas, das paredes que deviam ser geminadas entre as casas, do alinhamento de frente à rua, né, junto à rua, como estratégias todas de controle social. E esse poder coercivo determinava, né, um segmento daquelas regras das cartas régias. E por isso também a gente tem essas cidades tão uniformes, né, em paisagens. À medida que o tempo passa, que esses ciclos produtivos eles vão entrando em decadência, há, de fato, um lapso, né, entre os processos de urbanização dessas pequenas cidades. Então, você vai ter algo, né, nesse sentido, organizado nos processos de ocupação brasileira, como foi, por exemplo, a Marcha para o Oeste, de Getúlio Vargas, que fundou colônias agrícolas no Centro-Oeste, ou você tem a ocupação do norte do Paraná, por companhias, né, privadas que faziam projetos também urbanos baseados, né, na visão, né, por exemplo, Londrina, no Paraná, né, era um projeto que era importado da Inglaterra, né, e que se sedimentava ali. Então, você tem essas estratégias de urbanizações pequenas em grande escala, e a partir, né, do momento que você tem ali, atravessando o século XX até a nossa Constituição de 88, acontece o processo, de fato, de municipalização. E aí, mais do que nunca, as cidades passam a ter, de fato, as rédeas na mão para definir os seus territórios, a sua política de desenvolvimento urbano. Mas o que ocorre é que os planos diretores, no Brasil, eles são exigidos para cidades que tenham mais de 20 mil habitantes, e grande parte das cidades brasileiras, né, ousa dizer que 90% não chega a isso. Então, você tem, de fato, um lapso, né, de atuação nesses pequenos centros na atualidade, porque a gente já tem um poder que é descentralizado e que cabe à municipalidade, prefeituras que muitas vezes não têm um arquiteto ou um urbanista no seu corpo técnico, e isso acarreta uma série de problemas de desenvolvimento urbano, planos diretores que não são concretizados, e aí é uma ilusão a gente pensar que essas pequenas cidades não tenham os mesmos problemas que as grandes, como o espraiamento urbano, a constituição de loteamentos com a curva demográfica da população em decréscimo. Então, você está, de fato, efetivando uma mancha urbana que não será ocupada e que leva consigo infraestruturas, disparidades sociais as mais diversas. E esses são alguns problemas, né, dessa negligência, né, dessa visão brasileira que se tem, né, de que o plano diretor não é necessário nessas condições. Ele é mais do que necessário, né, porque a gente está plantando, de fato, essas cidades que florescerão como grandes centros amanhã. E talvez esse momento que a gente está vivendo agora de pandemia seja um momento de refocalizar as pequenas cidades. Sim. Tem uma pergunta que eu queria fazer, que é esse modelo de urbanismo que foi importado, eu acredito que ele não tenha se encaixado muito bem, né, na realidade das cidades brasileiras, por conta de inúmeros fatores, né, desigualdade social. Eu acredito que ela possa ter sido um pouco agravada por causa dessa influência desse modelo importado. Você acredita que exista alguma consequência que seja grave que venha dessa importação desse urbanismo europeu, assim, vamos dizer?
É difícil fazer essa análise, porque há vários urbanismos dentro desse espectro de assimilação da experiência internacional. Então, por exemplo, você tem o espectro do Pereira Passos, é um primeiro fragmento, né, daquele processo de higienização urbana, que na realidade brasileira, que na realidade especificamente de uma metrópole já inchada, aquela época trouxe consequências nefastas, né, para o desenvolvimento urbano, ainda que tenha trago também muitas boas soluções em termos de paisagem. Então, é sempre um processo muito dual. Se tem, de um lado, aspectos que são extremamente positivos, e se tem, do outro, a questão social, que é uma questão, em grande parte, da assimetria, né, brasileira, na constituição da população de suas cidades. Agora, se tem outros exemplos que se divergem, né, um tanto. Então, por exemplo, no caso do norte do Paraná, eu dei ali o exemplo de Londrina, Maringá, ali houve, né, de fato, uma assimilação de um projeto que vinha, né, de uma companhia inglesa, que tinha também uma relação com uma possibilidade de ligação de uma linha férrea e de todo um processo de ocupação em torno do ciclo do café. Aquele núcleo original daquela cidade que foi estabelecida do zero, né, como foi o caso dessas várias, talvez não tenha enfrentado, faceado esse processo de destituição do tecido urbano, das relações topofílicas, como ocorreu no Rio de Janeiro. Então, é difícil fazer essa análise, porque a gente acaba pegando situações pré-existentes, como foi o caso do Rio de Janeiro, e situações que são extraídas do zero. Então, ali no caso da urbanização do norte do Paraná, além daquilo tudo ter sido movido por companhias e pela iniciativa privada de vários cafeicultores que se mudavam e que se estabeleciam, talvez essa questão social não ocorresse na medida que ocorreu, por exemplo, em outro exemplo, Brasília, que já é um modelo, uma adaptação brasileira do ideal do urbanismo progressista moderno, né? E que a questão social se fez valer muito fortemente, né? Projetar a cidade para um plano piloto, para um perfil populacional, para uma casta de servidores públicos, né, e de políticos, e essa população, né, candanga, que erigiu aquele lugar, que fez aquele lugar, né, levada para os seus entornos ali, pela região do contorno do DF, no estado de Goiás, das cidades satélites. Então, isso nos deixa como lição, e talvez não seja tanto a questão da importação do modelo internacional, mas o que é o processo de fazer a cidade, né, independente da estratégia que está por trás, né, independente da nacionalidade da estratégia que está por trás. Esse processo de produção do espaço urbano, seja ele numa cidade dita tradicional, cujo seu desenvolvimento se dá, né, pelas dinâmicas urbanas, sociais e econômicas que nelas estabelece, como o caso do Rio de Janeiro, mas principalmente nesses casos em que as novas cidades se estabelecem na rede urbana. Forçosamente você tem que lidar com o processo de que toda cidade é uma centralidade em si, em grande e menor porte. Portanto, ela vai atrair diferentes públicos. Uma cidade não é feita de um único extrato, uma cidade é feita de uma pluralidade, de um espectro enorme de atores sociais. E isso, historicamente, não era levado em consideração nesses casos. Agora, um exemplo que levou, que também tem a ver com uma outra iniciativa privada, aí no estado de Minas Gerais, por exemplo, foi o caso de Ouro Branco. Mas aí se tem uma geografia social estabelecida no espaço entre os trabalhadores que eram engenheiros das Minas, que era o grande projeto econômico erguia aquela cidade, os operários que se estabeleciam em outros bairros, havia uma diferenciação de castas e ainda rememora um pouco o que é o projeto moderno da cidade, numa diferenciação funcional e social do espaço, que muitas vezes acaba sendo aplicada com uma certa rigidez. Então, isso que é o grande desafio, como fazer a mixagem, né, social no espaço, uma cidade que está em processo de constituição, como projetar isso em termos viáveis, né? Como projetar essas estratégias diversas de habitação. Eu acho que esses são temas muito relevantes e que têm a ver aí com essa bola que você levantou. Sim, eu consigo meio que traçar mais ou menos uma cronologia, né? Desde esse primeiro exemplo que a gente conversou mais um pouco,
do Haussmann e tudo mais, e como que isso foi se ramificando, né, de diversas formas, à medida que o Brasil foi desenvolvendo, assim, entre muitas aspas. Bom, gente, então a gente está indo pro final, para a conclusão da nossa discussão aqui. E agora a gente queria, né, conversar um pouco, até me direcionando para a professora Luciane, né, especificamente sobre o planejamento urbano e o plano diretor, tá? A gente sabe que a cidade ela deve ser considerada como um local econômico privilegiado, seu patrimônio, função, finalidade econômica, poder de decisão, enfim, é um mercado de bens, serviços e produtos que acabam se integrando. No campo social, o desenvolvimento bem deve ser planejado, né? Educação, saúde pública, habitação, alimentação devem ser encarados como investimentos e não custos. A gente tem muito bem essa noção dentro de uma política de urbanização. A ausência de um planejamento no desenvolvimento urbano pode gerar realidades assim, extremamente duras para nós, testemunhas diárias, né, das péssimas condições de habitação nas favelas, periferias das grandes cidades, o baixíssimo nível de saneamento básico dos grandes centros, os constantes congestionamentos de trânsito, enfim. E principalmente, né, infelizmente, o crescente aumento da violência urbana. Então, sobre esse tema, dispõe, né, a Constituição de 98, na verdade, dispõe a Lira que a Constituição de 1988 avançou muito e pela primeira vez a cidade foi alcançada ao patamar constitucional, prevendo-se que as cidades com mais de 20 mil habitantes tenham um plano diretor obrigatório aprovado pela Câmara Municipal, fecha aspas. Não é isso, Ícaro? Isso, Bernardo. E talvez um dos conceitos mais relevantes que a gente pode ter dentro de um planejamento urbanístico seja o plano diretor, né? Que ele é de pouco conhecimento da população, mas ele acaba regindo as diretrizes do município e direciona os governantes nas tomadas de decisão. E na nossa faculdade, por exemplo, a professora Luciane participou, né, dessa definição do plano diretor. Então, professora, eu queria perguntar o que é o plano diretor e qual é a sua relação com os processos urbanísticos? Bom, só para a gente situar, né, o plano diretor ele é um instrumento criado a partir da Constituição de 1988, em que a gente começa, né, a gente retomou um processo de redemocratização no Brasil. Então, a gente veio um processo de retomar a participação popular, apesar do processo da Constituição não ter sido feito pelo povo, né, mas foram eleições indiretas, enfim. Mas é um processo de retomada das discussões sobre a cidadania, né, sobre a cidade, sobre o Brasil. E a Constituição de 88, ela é determinante, é um marco também determinante para um pensar sobre a cidade num capítulo chamado Política Urbana. Então, pela primeira vez, o Brasil passa a ter, então, um sistema de normatização, né, que cabe, como a Karina mencionou no bloco passado, aos municípios com mais de 20 mil habitantes, elaborar esse documento chamado Plano Diretor, que seria, como o nome diz, um plano direcionador do crescimento, do desenvolvimento urbano, elaborado de forma democrática, né, pela Câmara Municipal e assistido também a alguns setores da sociedade. Esse documento vai traçar diretrizes, vai traçar metas, vamos dizer assim, para o desenvolvimento daquele município. É importante destacar que existem também, né, premissas de municípios que tenham menos de 20 mil habitantes e que tenham demandas em relação ao turismo, que sejam alguns municípios que tenham, né, patrimônio histórico, bens tombados, que também aparecem como necessidade de elaborarem planos diretores. Apesar de eu concordar com a Karina que a gente tem cidades no Brasil com menos de 20 mil habitantes e que são necessários, sim, ações de planejamento urbano na pequena escala, né, que é o assunto que a gente está falando aqui. Mas, inicialmente, a ideia do plano diretor foi esse plano que direcionasse o desenvolvimento urbano, que ele traçasse diretrizes para o planejamento sob um guarda-chuva maior, e que dentro dele houvesse, por exemplo, direcionamento quanto à questão da legislação urbana, né, que pudessem traçar questões relacionadas ao crescimento da cidade, a expansão, para onde crescer, tamanhos de lotes, né? Então você teria um guarda-chuva maior de
direcionamento da expansão urbana, mas também chegaria lá na ponta, que seria, né, o lote, a rua, a escala da cidade, enfim. O plano diretor, ele começou a ser implementado no Brasil, então, a partir disso, mas ele só foi ser desenhado efetivamente 10 anos depois. Então, ele começa a ser desenhado em algumas cidades, né, nas principais metrópoles, e ele, até hoje, ele é um instrumento de planejamento urbano eficaz, mas muito mal utilizado, e realmente muito desconhecido pela maioria da população, e de um entendimento também complexo, porque não são feitas cartilhas, não é feita uma abertura para participação popular efetiva. Isso é uma crítica que a gente faz a todo esse processo de elaboração. Inclusive, eu faço parte do Conselho de Política Urbana em Juiz de Fora, o CONPUR, sou presidente atualmente, e a gente percebe que há, né, uma disputa de poder ali muito grande em relação à participação popular. Professora, sobre a utilização até desse plano diretor na cidade de Juiz de Fora, é possível dizer que a gente vem vendo avanços assim, ou nesse uso, ou ainda é como você mesmo disse, é muito incipiente, mal usado? Então, eu acho que eu sou sempre do campo otimista, né? Eu acho que a gente teve avanço, sim. A gente conseguiu, com muita dificuldade, fazer, né, o nosso plano diretor lá em 2000, aprová-lo em 2000. 2017 para 2018 a gente fez uma revisão do plano, estou falando da gente em termos, né, de cidade Juiz de Fora. Mas, em termos de participação popular, em termos de instituir a legislação urbana efetiva dentro desse plano diretor, a gente ainda peca muito. Não houve efetivamente a revisão da legislação urbana em Juiz de Fora, que é uma legislação lá de 1986, ela deriva de um código de obras de 1938. A gente pode falar que em Juiz de Fora hoje, a gente tem um conceito, uma cabeça, uma ideia de planejamento que é uma ideia lá de 1938. Né? Então, apesar da gente ter lá em 1986, a ideia toda, a base desse projeto de legislação urbana está muito mais do que ultrapassada. Então, a gente avança numa parte de desenho da cidade, de mapeamento. Vocês, estudantes de arquitetura, têm muita noção disso. A gente tem toda uma cartografia hoje, uma base de dados importante para visualizar a cidade. A gente já tem discussões lá no CONPUR, por exemplo, sobre grandes equipamentos urbanos, o que se deve, o que se não deve fazer, o que é bom, o que é ruim para a cidade. Então, já há o início de uma discussão, sim. Houve um plano de habitação, que a universidade também participa nos conselhos. Mas a cabeça, vamos dizer assim, a mentalidade da política urbana em Juiz de Fora, e aí, fazendo aqui já, né, no Brasil como um todo, ainda é uma mentalidade muito, muito ultrapassada em relação a planejar efetivamente as cidades. É aquela máxima, né? Acaba que a cidade acaba se fazendo a cidade. A gente acaba não participando, assim, não é que não participando, né? Mas os instrumentos que acabam sendo criados, é tanto interesse envolvido, né? E às vezes tanta discussão política que acaba, de certa forma, emperrando esses meios, essas ferramentas, né? Mas, assim, professora, de fato, eu tô assustado. Eu acho que não só eu, como o Ícaro também. Eu tô desapontado, mas não surpreso, eu diria. Eu acho que você definiu muito bem. E aí eu fico imaginando se isso numa cidade, vamos lá, de médio porte, como Juiz de Fora, né? A gente já é reconhecido como um polo aqui, um tanto quanto, não sei se o polo, mas um dos polos aqui na zona da Mata Mineira, né? Fico imaginando como é que isso acontece em pequenas cidades, né? E eu até vou até provocar a Karina no seguinte sentido. A gente sabe que a gente, quando planeja uma cidade de médio ou grande porte, existe a divisão em zonas, seja macro, micro, né? Como a professora mesmo, Luciana, se não me engano, já citou. Para a gente facilitar essas diretrizes. Diretrizes, para quem não sabe, são, de certa forma, direcionamentos para tomadas de decisão. Me corrija se eu estiver errado, por favor. E aí que a gente divide em regiões a cidade, justamente porque cada região da cidade, entendendo que a cidade ela é plural, né? Cada região você vai ter tendências, de certa forma, tanto de habitação quanto, enfim, outros fatores. E aí, Karina, eu queria saber
nessa sua experiência, né, como é que isso ocorre em pequenas cidades? Que acredito que possa ser um pouco mais complicado quando se tem, por exemplo, a conurbação de várias cidades, uma e tudo mais. E assim, não só isso, quanto a gente vê que a gente tem uma organização administrativa de uma média cidade como Juiz de Fora, e a professora Luciana nos entrega essa informação. Como é que isso acontece nos pequenos centros? Quando a gente vai trabalhar a cidade de pequeno porte, o primeiro choque que a gente toma é que todo o léxico que a gente usa no urbanismo, em termos legais, por exemplo, hierarquia de vias. O que é uma via arterial? O que é uma via coletora? O que é uma via local? Que são parâmetros, né, urbanísticos que se extraem lá do Código de Trânsito Brasileiro e que eles têm uma reverberação funcional e paisagística, né, nos planos diretores das cidades. Então, por exemplo, você tem uma via arterial, logicamente ela é uma grande avenida, ela tem um canteiro central, ou ela tem um corredor central de ônibus, tem toda uma qualificação urbanística que é muito difícil de ser enxergada na cidade de pequeno porte. E aí eu uso isso como metáfora para falar um pouquinho dessa questão do zoneamento que você está trazendo. Do mesmo modo que a gente tem na cidade de pequeno porte, estruturas que não aparentam a funcionalidade que tem, mas à medida do momento que você vive ali, tem aquela imersão urbana, começa a conhecer o cotidiano daquela população, você consegue compreender essas estruturas. Então, por exemplo, uma antiga rodovia que passava no meio da cidade, uma coisa que tem o tamanho de uma via local de Juiz de Fora, em termos de largura. É arterial da cidade, porque ela liga bairros que estão opostos, né? Não tem passeio, não tem calçada direito, não tem lugar nem para estacionar o carro, ou aquela confusão de trânsito, mas aquilo performa, em termos funcionais, uma característica de uma via arterial. E aí, a cidade de pequeno porte começa por aí, porque você passa a ter que raciocinar a essência das coisas sem que aquelas coisas aparentam ser o que você tem comumente na sua cabeça como referencial. E a mesma coisa acontece nos zoneamentos. Então é muito interessante porque na cidade de pequeno porte você vai encontrar essas macrozonas, essas pequenas zonas. Por exemplo, eu dou aula numa cidade que se enquadra na questão que a professora Luciane falou, de uma cidade que era de pequeno porte, mas é uma cidade que é patrimônio mundial da humanidade, tombada pelo IPHAN, pela Unesco, e que tem plano diretor. E aí você tem parâmetros diferenciados dentro dessa cidade em termos do que é o uso e ocupação do solo na região central, do que é na zona de amortecimento, no que é no perímetro urbano. Só que aí, quando a gente entra nas periferias urbanas da cidade de pequeno porte, aí a confusão se torna generalizada. Porque, em grande parte, essas cidades elas se estabeleceram, como eu disse, em planos que se desenvolveram no século XVIII, século XIX, século XX, aqui no estado de Goiás, muito comumente no meados do século XX, e que tem aquela estrutura. As periferias se desenvolvem indeterminadamente. E aí vem um outro desafio, que a cidade grande tem que lidar com as conurbações, ou seja, né, com a sua mancha urbana se condensando, se mesclando a mancha urbana de outros centros. E a cidade pequena é a transição para o meio rural. Juiz de Fora ainda tem esse desafio, porque ainda tem zona rural. Mas algumas cidades nem têm mais zona rural, né? Já se conurbaram completamente, né? Então, na cidade de pequeno porte, você tem a necessidade de regular esse amortecimento nessas franjas urbanas, o que a gente chama de áreas periurbanas, que deveriam ser menos adensadas, que deveriam ser mais estruturadas em termos de chácaras, para fazer essa transição para o meio rural. Temos isso? Não temos, porque as pressões, né, o desafio, né, de lidar com os poderes que surgem dessa cidade descentralizada, né, do poder central, né, os vários pequenos poderes que surgem dentro de uma cidade impedem isso, mesmo numa cidade de pequeno porte. Nossa, ainda mais numa cidade de pequeno porte, eu fico imaginando, né? Assim, acho que até é um pouco difícil de comparar, né? Mas, assim, as coisas ficam muito concentradas, né? Principalmente mão de família, assim, eu fico imaginando. Exatamente, Bernardo. As cidades têm donos. Você aprende isso quando você chega nelas. Você tem que pedir bênção para determinadas pessoas. Na realidade aqui dos sertões, né, eu digo sertões porque até hoje a gente está numa condição de isolamento, e eu não estou na das piores, estou a 2 horas de Goiânia. Mas aqui nessas regiões você tem, às vezes, né, dentro dessas cidades, estratégias de sobrevivência econômica, já que elas são muito isoladas, né, que acabam emergindo poderes paralelos. Em algumas, isso vai se desenvolver pelo agronegócio. Em outras, isso vai se desenvolver pela pecuária extensiva. Em outras, vai ser o que a gente chama, né, das indústrias rurais, né,
industrialização do campo que vai reger aquela cidade, o poder dessa cidade. Atualmente eu moro aqui numa cidade que a economia dela praticamente inteira gira em torno de uma indústria alimentícia, né, de frangos. Então imagina se um dia esse cara decide sair daqui. Acabou a cidade, né? E muitas vezes a dificuldade de lidar com esses poderes emergentes, vamos dizer assim, porque a gente tem na cabeça, e às vezes isso é uma grande falha de pensamento que a gente tem, que o prefeito, ou a prefeitura, ou o governador, ou que o presidente, enfim, que os cargos políticos significam poder, que aquelas pessoas têm algum poder de decisão sobre aquela cidade. Na cidade pequena você vê cabalmente, mas a Lu já trouxe isso também no cenário do Compura, em Juiz de Fora, existem poderes, né, que são muito mais poderosos do que o poder público, né, e o poder de polícia pública. Então é difícil, né, nessas circunstâncias, você falar, por exemplo, em planejamentos estratégicos das cidades que possam desenvolver outros nichos econômicos, outras cadeias produtivas. Mas em questão do zoneamento em si, é mais complexo porque eu imagino que se tenha uma menor diversidade de serviços, enfim. Não chega a ser mais complexo do que é nas grandes cidades. Mas as complexidades, elas diferem um pouco. Por exemplo, toda pequena cidade, mesmo que ela não tenha indústrias, ela tem um setor industrial. Uma área dela que é destinada à composição de indústrias. Ou ela tem, né, um setor que é destinado mais à questão turística. Você tem especificidades. Agora, um grande problema que existe nas cidades pequenas, e que aí a condição geográfica de cada uma delas acentua muito isso, é a questão do adensamento e do espraiamento urbano. Quando a gente pensa numa cidade pequena, a gente tende a fazer, né, uma memória de uma cidade tradicional, assim, mais compacta, menos espraiada, com uma mancha urbana que não se espraie indefinidamente, e tenha uma certa organização mais comunitária. Às vezes, em Minas Gerais, quando a gente tem o desafio que é o relevo, isso se concretiza forçosamente. Exemplo de Juiz de Fora, por exemplo, que tem um dos centros mais vitais que eu já vi, né, no Brasil, mas a condição densa daquele centro gera uma mini metrópole ali em torno do Rio Branco, favorece isso, né? Não tem por muito onde fugir ali, mas ainda assim a cidade se espraia porque ela tem uma força econômica produtiva que se mostrou preponderante ao longo do século XIX e ao longo do século XX como um todo. Por exemplo, no Centro-Oeste, aqui onde eu estou, em que você tem as grandes planícies e que conquistar a terra não é tanto um problema, né, em termos de estabelecimento urbano, da rede urbana, você vê assim, uma indefinição, né, um espraiamento completo da cidade, né, uma falta de rigor com a densidade, uma falta de compreensão da importância disso dentro de uma visão de sustentabilidade urbana, dentro de uma visão de uma cidade mais compacta, em que se otimiza a infraestrutura. Então, pense o tamanho do problema. Muitas vezes você lida com uma cidade que não tem um PIB tão avantajado, que as atividades econômicas são um pouco diversas, ou que o PIB está centrado majoritariamente em serviços, em grande parte em serviços públicos, ou seja, você não tem arrecadação para, de fato, manter e fazer intervenções urbanas, e aí eu digo das mais básicas, saneamento, por exemplo, né, que são necessárias, mas você tem redes elétricas, redes de água, asfalto, entre outros, espraiados, colocados longitudinalmente pela cidade como um todo. E isso se torna fácil numa cidade que é pequena, né, em que não há tantos, né, um trânsito tão caótico quanto na grande, que você consegue operacionalizar esse urbanismo rodoviarista, assim, os problemas que a gente enfrenta numa cidade grande. Então, esses são desafios hoje, né, atuais do planejamento dessas pequenas cidades. Perfeitamente, entendo, Karina. De fato, é uma realidade um pouco, assim, diferente. Você vê, eu morei sempre em Juiz de Fora, né? Pelo menos a realidade que a gente tem aqui, bom, você conhece, né? Mas assim, a realidade que a gente tem aqui em volta, principalmente das cidades mineiras, eu acho que foge um pouco, obviamente, da situação que você está falando, porque o urbanismo daqui quase que um urbanismo colonial, né? Um urbanismo, nem sei se dá para dizer colonial, mas enfim, é um urbanismo muito pautado pelas marcas históricas, assim. Mas que de fato me fica muito nessa conversa, assim, nessas impressões finais, assim, né? As particularidades de um organismo grande
são umas e as particularidades desse organismo pequeno, dessas pequenas cidades, são outras, né? Mas até que ponto esses poderes, um é mais hegemônico que o outro nesses dois contextos? Ou seja, esses poderes, além do público, né, são mais hegemônicos em um contexto de cidade pequena ou, né, numa cidade grande, assim. E isso me faz muito lembrar, eu lembro até da palestra da professora Luciane, né? Que teve uma palestra, na verdade, não sei se foi uma discussão aberta, acho que foi, se não me engano, ano passado ou retrasado. Gente, eu não sei, porque foi no ano que eu entrei na faculdade, as coisas passam tão rápido, mas que foi até lá no MAN, justamente discutindo o plano diretor, não é verdade, do professor Luciane, que acho que vocês acabaram expondo, né, boa parte do processo que havia feito até ali. E a realidade de Juiz de Fora, de certa forma, eu acho que, assim, pensando em um plano diretor, a cidade tem que ser muito bem analisada e muito bem categorizada para a gente ter, de fato, diretrizes que atendam às reais necessidades, né? Tanto da população quanto da cidade, se fazendo enquanto ela própria, enfim. Eu acho que é uma discussão muito grande que dá até temas para outros podcasts aí. Só reforçar isso que você falou mesmo. Eu acho que foi em 2017, se não me engano, quando houve a revisão do plano diretor aqui de Fora, né, que a gente apresentou junto com a professora Letícia Zambrana e outras participações também. Já havia uma discussão sobre a questão, né, da necessidade real mesmo de focar em patrimônio histórico, infraestrutura urbana, mobilidade, que já eram temas que naquela época já estavam latentes, foram tocados muito en passant na revisão do plano diretor. Eu acho que a fragilidade, só para ser também breve, que a Karina apontou, essas fragilidades no Brasil, elas fazem parte realmente dessa estrutura de poder, desse pensamento, de certa forma, arcaico, patrimonialista no Brasil, né, focado nessa... antigamente a gente falava até nas oligarquias agrárias, né, mas o agrário continua sendo uma grande fonte de poder no Brasil, né, não vamos nos enganar. Esse projeto de Brasil, que a gente tem desde a nossa história urbana no Brasil, ele é um projeto que ele hoje precisa ser discutido em relação a como a gente vai efetivamente aplicar políticas para a população, em detrimento do que a gente vem fazendo, que é replicando velhas estruturas de poder, velhas relações, né, disputas entre estados, né, em relação à produção, em relação a ganhos. Então, assim, a gente está muito longe de realmente fazer política urbana para a população, para o espaço urbano. Há muita discussão, tem muita discussão boa, tem muita discussão produtiva, mas é uma crítica que eu tenho feito que a gente está discutindo muito, a gente precisa começar a implementar. E as ferramentas estão disponíveis, não precisa ser criadas novas ferramentas. A gente tem o diretor, que a gente já falou aqui, e não vamos esquecer que a gente tem Estatuto da Cidade de 2001. Importantíssimo. Facilitou, criou como se fosse uma caixa de ferramentas para a gente aplicar no espaço urbano, né, promovendo otimização do solo, regularizações, imputação de, por exemplo, de penalidades para quem não otimiza o uso do solo, né, IPTU progressivo, enfim, solo criado, tem várias questões aí que a gente já tem prontas e precisa aprender a praticá-las, colocar em prática, né? E, professor, esse Estatuto da Cidade, ele contempla cidades de pequeno porte também? Sim. Não há nenhum impedimento, né, para a aplicação desses instrumentos. A grande dificuldade de aplicar nos municípios de pequeno porte é que eles têm que estar vinculados a uma estrutura, a um plano diretor, a uma legislação eficiente. Então, fica sempre algo assim, dependente de uma lei maior para que eles possam aplicá-los. Então, por exemplo, vou dar um exemplo. Como é que eu vou aplicar um IPTU progressivo do tempo, que é quando você vai sobretaxando o proprietário de um terreno que está utilizado ou inutilizado, né? Subutilizado seria a palavra certa, dentro da cidade. Se você não tem o mapeamento urbano, se você não tem o zoneamento urbano, se você não tem uma legislação urbana, como é que você vai aplicar o IPTU progressivo? Então, a perda dos municípios pequenos, né, de pequeno porte, em relação a isso, eles normalmente não têm um plano diretor, um plano de zoneamento, não tem nem um plano de zoneamento urbano, ou seja, a gente não consegue chegar na lei do Estatuto da Cidade, né? Apesar dela poder ser aplicada em qualquer cidade, mas o impedimento se dá nessa escala. Precisaria de uma lei maior para amparar esses instrumentos.
Depois da fala da professora Luciane, a gente vai caminhar para o final do nosso episódio. E eu queria dar a palavra para a professora Karina para os agradecimentos e se tiver alguma indicação de algum material que a gente possa ver sobre o assunto, seria ótimo. Perfeito, Ícaro. Eu que agradeço a oportunidade de estar aqui, a oportunidade de estar com uma pessoa muito querida, que é a professora Luciane, sempre uma referência para mim, né, como mulher à frente de uma cadeira de planejamento regional, né, sempre guardo as lembranças dela com muito carinho. E falar, né, sobre a cidade, eu acho que tem uma série, eu acho que ficarei aqui uma noite falando com vocês sobre referências, né, livros. Mas tem algumas literaturas, vou passar uns lados B aqui, que de repente pode despertar, né, um pouco sobre essas relações com a cidade pequena, como que as cidades se desenvolvem. A primeira delas é um livro que se chama O Negócio da Cidade. E esse livro ele foi escrito por um urbanista honoris causa, na verdade é um engenheiro urbano, daquela linha, né, de urbanistas de Barcelona, da década de 90. Trabalhou com Oriol Borrigas em vários projetos de intervenção urbana em Barcelona. E ele faz uma leitura bem legal, né, e bem completa, desses vários processos urbanos, sociais, econômicos, desse grande arena de conflitos, né, e arena de interesses que é a cidade. É uma dica que eu considero bem legal. Uma outra, que é uma literatura, de certo modo, recente, que vem ali contemplar com um olhar mais do arquiteto urbanista sobre a cidade, não tanto numa linha de historiografia urbana, como, por exemplo, Luiz Mumford, do Leonardo Benévolo, é o Guido Zucconi. O Zucconi ele tem um livro que se chama A Cidade do Século XIX, e ele ajuda também muito a gente entender o que foram essas várias transições entre a cidade que não era urbanizada, né? O que foi esse processo de urbanização, esse extrapolar de escalas completo que a cidade vivencia na loucura que foi o século XIX, que faz surgir esse campo autônomo do conhecimento, que é o urbanismo, e esse profissional para lidar com a problemática urbana, que é o urbanista. Então, são duas literaturas assim que eu acho que valem a pena de fazer uma leitura, são lados B em relação a alguns livros clássicos que a gente lê, que eu acho que é bem legal, e ficar de olho, né, aí no que tem aí acontecendo de novo, no urbanismo regenerativo, no urbanismo ecossistêmico. Dá uma olhada ali no que diz o pessoal da Agência de Ecologia Urbana de Barcelona, tem muita coisa nova, conceito novo acontecendo, e tenho certeza que são pelo menos essas duas leituras serão prazerosas, apesar de ter um italiano envolvido, então meio prolixo. E com uma dica, e no mais eu agradeço. Né? Bate-papo tem sido legal para vocês também. Tá sendo ótimo. Professora Luciane, a palavra é sua. Bom, eu também quero agradecer o convite, é sempre bom bater um papo sobre arquitetura e urbanismo, falar sobre planejamento, que é um tema que é muito especial para mim, que eu venho trabalhando desde a graduação. Também quero agradecer a Karina Folena, que trabalhou comigo, né? Nós demos aula sobre planejamento urbano, fizemos um bate-bola, foi muito bom. A Karina é sempre uma pessoa muito especial, com uma oratória invejável, ela tem uma fala muito forte, se posiciona também de uma forma muito, muito veemente. Bom, eu vou fazer duas indicações aqui, uma clássica e uma mais atual. Antes de qualquer coisa, eu acho que a gente, e aí hoje, como cidadã, e hoje, na situação de 2020 que a gente está vivendo, essa pandemia, toda a situação política que a gente vem vivenciando diariamente, né, nas mídias sociais, no jornal, televisão, para quem ainda vê, que eu aboli a televisão, eu acho que a gente está aqui, né, na mão aqui um documento que é talvez um dos mais importantes que a gente menos lê e menos conhece, que é a Constituição da República Federativa do Brasil, né, gente? Então, é um exercício, não vou falar que vai ser livro de cabeceira, mas vamos dar uma folheada na nossa Constituição para a gente identificar realmente quais são os discursos que estão embutidos dentro dessa estrutura montada de pensamento urbano no Brasil. A gente tem lá no capítulo de política urbana e a gente vai ter, né, o que foi pensado para o Brasil naquele momento. E naquele momento, em 88, se falava em soberania, cidadania, dignidade,
bem-estar de povos, erradicação da pobreza, garantia do desenvolvimento social, sociedade livre, justa, solidária, prevalência dos direitos humanos, igualdade, sem preconceitos de raça, sexo, cor, idade e quaisquer outras formas de discriminação. Ou seja, a gente já tinha lá todas as ferramentas, e a gente tem, porque a Constituição está vigente, né? A gente tem na nossa mão todas as ferramentas para realmente colocar em prática um bom planejamento. Falta, com certeza, vontade política, e isso, infelizmente, hoje aqui, eu acho que é uma discussão que a gente precisa colocar nos canais aí, nos conselhos, enfim. Uma outra literatura, né, uma outra indicação que eu trabalho na disciplina de planejamento urbano é um livro do Carlos Leite, que chama Cidades Sustentáveis, Cidades Inteligentes, que ele traz realmente um alento para que a gente fomente as discussões sobre o que tem sido feito de positivo, porque a gente fica meio depressivo quando estuda planejamento urbano no Brasil. Para a gente não ficar muito depressivo, né, o Carlos Leite ele traz sobre essa possibilidade da regeneração do espaço, de uma economia criativa, a ideia da cidade sustentável, da cidade inteligente, se criar realmente reinvenção urbana, que a gente possa trabalhar com o que a gente tem, do jeito que a gente como a gente evoluiu historicamente, mas que a gente coloque em prática as ferramentas que nós temos, né? Fora isso, hoje a gente tem vários canais da professora Hermínia Maricato também, que é uma indicação sempre presente. A gente tem trabalhos das professoras Eliana Comim Vargas, que também trabalham muito sobre a questão de planejamento, espaço urbano. Vou citar aqui também o professor Frederico Braida, que tem um livro sobre as galerias comerciais, fazendo uma comparação entre Juiz de Fora e Buenos Aires. O próprio Estatuto da Cidade também. E o nosso plano diretor, que é o decreto 082, se não me engano, é o plano diretor de Juiz de Fora, é o plano atual. Agora eu esqueci exatamente, mas acho que, se eu não me engano, é 082. É uma lei, o decreto 082 de 2017, se não me engano. Mas isso é fácil de conferir aqui a referência. E no mais é isso, agradecer vocês, ao Cacau, tá sempre criando e possibilitando esse contato, e também dizer que eu estou com muita saudade de todo mundo. Espero que a gente em breve possa estar se abraçando, inclusive que a Karina possa vir participar de bancas, que a gente possa se reunir novamente, enfim, continuar estudando o planejamento urbano. Um abraço para vocês, obrigada. Professora, eu queria agradecer também a sua presença, agradecer a presença da professora Karina. Eu tenho algumas indicações para fazer também. Eu sou muito ávido dos podcasts, então eu vou indicar 4 podcasts e um documentário. O primeiro podcast é o Pela Cidade, que é o podcast da professora Raquel Ronick, que coordena o Lab Cidade, que é um laboratório de pesquisas em urbanidades da USP. Eu vou indicar também o Lado B do Rio, que é um podcast sobre a cidade do Rio de Janeiro. Eu sou fluminense, natural do Rio de Janeiro, então eu não deixaria de falar do meu estado, porque a cidade do Rio de Janeiro ela é maravilhosa para muitos, mas ela é menos maravilhosa para muitos, né? Essa é a premissa desse podcast, que é da Central 3 de podcasts. Ele fala um pouco das periferias, da maquiagem, do glamour que é colocado na cidade do Rio de Janeiro, mas que, na verdade, a gente sabe muito bem que não é assim. Outro podcast que eu quero indicar é o Urbanidades, que ele é feito pelo Urban Data Brasil, que também é da USP. Ele é um programa quinzenal que traz algumas entrevistas com os pesquisadores de algumas áreas diferentes e que colocam em foco as questões das dinâmicas sociais urbanas. E o último, mas não menos importante, é o Caos Planejado. Ele também é um podcast que fala sobre esse caos da cidade, faz um paradoxo bem legal. E por último, mas não menos importante, eu queria indicar o documentário da Joyce Bert. A Joyce Bert, ela é uma escritora, uma mulher preta, feminista, arquiteta, urbanista. Ela pesquisa sobre o direito à cidade, mas com esse recorte de gênero e raça. O nome do documentário é Uma Geografia das Desigualdades. Ele foi patrocinado pela Oxfam Brasil e está disponível no site. Você coloca o seu e-mail lá e eles te mandam
o documentário, ele é muito importante para a gente observar. E uma fala da Joyce Bert é que o planejamento urbano, ele olha as desigualdades, mas não olha a cor das pessoas. Então a gente lida muito no Brasil com um urbanismo daltônico, assim, que não considera, às vezes, esse recorte de raça que a gente sabe muito bem, ainda mais nos dias de hoje, que é quando a gente lida com essas questões urbanas e sociais, a gente não pode ignorar. Então, as minhas indicações são essas. Bernardo, você tem alguma? Bom, Ícaro, eu até teria, mas você roubou a indicação da Raquel Ronick, que eu acompanho. Ai, desculpa! Mas não tem problema, não tem problema. Eu acho que a gente pode colocar como indicação da redação do Cacau, piscadinha. Enfim, ótimas indicações que o Ícaro colocou aí também. O podcast da Raquel, muito interessante, até uma pessoa que a gente pretende chamar futuramente aí, né? Mas, enfim, gente, eu queria finalizar agora agradecendo todas vocês por estarem presentes, tá? Professora Karina Folena, professora Luciane Tasca, muito obrigada por terem aceitado o convite. Professora Karina também pela sugestão do tema. A gente fica muito feliz tê-las conosco. Enfim, gente, olha, o episódio foi muito agregador. Não se esqueçam de deixar o grito de vocês aí embaixo. Não esqueçam de comentar, enfim, deixar sugestões. A gente agradece muito, tanto em nome do CEA, tanto em nome, né, da equipe do DocaCast. Mais um episódio aí gravado. Muito obrigado e um abraço. E muito obrigado por acompanharem e até o próximo episódio. Até a próxima, gente. Abraço. O DocaCast é realizado pelo Centro Acadêmico do Curso de Arquitetura e Urbanismo, o Cacau FJF, e pelo programa audiovisual do Cacau. A apresentação desse episódio foi feita pelo Bernardo Barcelos e Ícaro Chagas. Roteiro: Ian Alcada, Gabriel Prado, Bernardo Barcelos, Ana Clara Faria e Ícaro Chagas. Produção e divulgação: Bernardo Barcelos, Jennifer Oliveira, Letícia Santos, Matheus Reis, Maria Eduarda Ribeiro e Sara Vitória. Edição: Luca Raposo, Raquel Oliveira e Lucas Luciano.